Olá, aqui é o Thiago do BSC Designer. Nos tutoriais anteriores, nós discutimos alguns casos iniciais, como a migração da estratégia existente para o BSC Designer ou o brainstorming de uma estratégia completamente nova. Então, vamos falar sobre o uso do BSC Designer para reuniões regulares de estratégia. O que é uma reunião de estratégia? Cada organização tem sua própria abordagem. Em essência, se trata de uma maneira disciplinada de analisar desafios importantes e encontrar a maneira de lidar com eles. O BSC Designer ele facilita o lado técnico das sessões de estratégia. Ele mantém um registro das hipóteses e raciocínio por trás dos objetivos, ele gerencia mapas estratégicos, KPIs, planos de ação e mantém as partes interessadas informadas. A nossa empresa é principalmente uma equipe distribuída, e em um dos artigos nós compartilhamos nossa abordagem para reuniões de estratégia. Nós temos uma sessão de descoberta, quando nós formulamos a hipótese inicial. Então nós validamos essa hipótese. Na próxima sessão, nós descrevemos nossa estratégia de resposta com metas, KPIs e iniciativas. Finalmente, uma vez que a estratégia ela é executada, nós aprendemos com os resultados obtidos. Vamos usar um exemplo do artigo original para discutir como o software BSC Designer é útil durante essas sessões de estratégia. Ao analisar os dados da atividade do cliente, nós notamos que nem todos os clientes pagantes usam o software ativamente. Esse foi um bom motivo para planejar uma reunião de estratégia para entender o que está por trás desse problema e como podemos melhorar. Nós começamos então a sessão de descoberta. Tínhamos um objetivo amplo: forneça excelente experiência ao cliente. Nós alinhamos nossas descobertas com esse objetivo na forma de uma hipótese. Então, nós criamos um novo registro e mudamos o seu tipo para hipótese. Os detalhes necessários eles foram explicados nos campos nome e descrição. Também nós atribuímos um responsável por essa hipótese. Discutimos brevemente como nós poderíamos ter uma ideia melhor sobre a hipótese formulada. Quando a reunião de estratégia ela foi concluída, o software enviou uma notificação ao responsável informando que uma nova hipótese havia sido adicionada à meta. Os usuários eles gostaram do software, mas algo os impediu de desbloquear todo o potencial. Parecia que um dos obstáculos era importar a estratégia existente em planilhas. Durante a próxima sessão, nós precisamos explorar as hipóteses iniciais um pouco mais e fazer algumas validações básicas. Para fazer isso, nós adicionamos 2 novos objetivos à perspectiva de aprendizado e crescimento do mapa estratégico. O primeiro foi compreender os desafios de novos clientes, depois, compreender os formatos de dados de scorecards de planilhas. A equipe de estratégia formulou uma iniciativa para a compreensão dos desafios de novos clientes. Faça entrevistas com usuários pagantes. E para acompanhar o andamento da iniciativa, nós criamos um indicador, o número de entrevistas qualificadas. Esse indicador ele foi atribuído como sendo um indicador em andamento para a iniciativa. Então, nós planejamos estimular a participação nas entrevistas com alguns cartões presente. Por isso, nós especificamos um orçamento estimado para essa iniciativa. Assim que terminamos as entrevistas, nós adicionamos à iniciativa um link para o documento de transcrição das ligações feitas nas entrevistas, para que depois nós pudéssemos retornar se fosse necessário. Essas entrevistas nos ajudaram a formular 2 fatores de sucesso relacionados a prover uma excelente experiência ao cliente. Os 2 fatores são a migração de uma planilha e a assistência para começar a usar o software. Agora, nós tínhamos um bom entendimento da hipótese e estávamos prontos, então, para fazer uma sessão da estratégia de resposta.
Metas adicionais foram adicionadas ao mapa estratégico para explicar exatamente como nós iremos fornecer um serviço excelente ao cliente e onde nós devemos concentrar nossos esforços de aprendizagem. Nós atribuímos temas estratégicos às metas. Por exemplo, os objetivos de melhorar a importação e desenvolver um assistente de estratégia, eles combinaram perfeitamente com o tema de liderança do produto. Agora, o objetivo de fornecer migração de dados como um serviço foi atribuído ao tema de excelência no atendimento ao cliente. Dessa forma, nossa equipe pôde ler o mapa com mais facilidade e ver como a estratégia discutida está impactando nas principais direções estratégicas. Nós esperávamos que atingir as metas da perspectiva interna impactasse o desempenho geral de uma maneira diferente. Para refletir essa ideia, nós configuramos pesos diferentes para essas metas. Então, na aba KPIs, se nós acessarmos os processos empresariais internos, nós vamos visualizar esses pesos. A meta de melhorar a função de importação, ela obteve o maior peso, de 50%, enquanto que a meta de desenvolver uma ferramenta de assistente de estratégia, ela teve um peso de 20%. Para entender melhor as metas, nós alinhamos diversos indicadores de desempenho a elas. A maioria dos indicadores foi configurada para ser atualizada mensalmente no primeiro mês. Agora, para a nossa métrica estrela guia, que é a porcentagem de usuários pagantes que estão ativos com suas contas, nós preferimos coletar os dados trimestralmente no primeiro dia do trimestre. Além disso, nós atribuímos metas e valores para os indicadores. Por exemplo, se nós acessarmos o indicador porcentagem de scorecards criados com o assistente da estratégia, nós podemos visualizar os seus valores e os valores-alvo, ou metas. Havia indicadores de um tipo diferente. Por exemplo, havia um indicador binário com apenas 2 estados possíveis. Então, o indicador, os desenvolvedores têm 2 ou 3 estruturas de dados populares para apoiar. Nós podemos ver que o seu tipo ele é binário e os únicos valores possíveis são sim e não. Agora, a maioria dos indicadores estava com uma otimização de maximização. Agora, havia um indicador, o índice de complexidade da função de importação. Esse indicador ele foi definido com uma função de otimização do tipo minimização. Em outras palavras, um valor mais baixo deveria resultar em um melhor desempenho. Durante a execução da estratégia, nossa equipe se concentrou nas metas formuladas. O progresso ele foi monitorado com os indicadores definidos anteriormente. Então, por exemplo, se nós acessarmos a porcentagem de scorecards criados com o assistente da estratégia, nós podemos monitorar o progresso dele através do botão de edição de valores. Ao trabalhar nas iniciativas, nós anotamos algumas mudanças importantes e as datas que aconteceram. Isso também nós conseguimos visualizar através da opção de iniciativas. Daí nós conseguimos analisar melhor os seus efeitos posteriormente. Quando nós precisávamos discutir alguns objetivos ou KPIs, nós compartilhamos links diretos para os itens para facilitar a discussão. Então, por exemplo, selecionando qualquer item, nós podemos ter acesso ao link direto e copiar esse link para compartilhamento. E para manter a alta gerência informada, um relatório de desempenho regular ele foi programado por meio da função relatórios e nós podemos agendar a geração desses relatórios. Quando a equipe ela executou a estratégia, nós fizemos então a sessão de revisão e analisamos os dados mais uma vez. Nós usamos o painel de desempenho
e tivemos algumas descobertas interessantes. Antes, nós éramos céticos quanto à utilidade da ferramenta do assistente de estratégia. Por esse motivo, ela tinha apenas 20% de peso no cálculo de desempenho geral. Mas depois de examinar a porcentagem de scorecards criados com o assistente de estratégia no painel, ficou claro que, uma vez que o assistente ele foi implementado, os nossos clientes começaram a usá-lo ativamente. A correlação entre o envolvimento do usuário e o uso do assistente de estratégia também foi interessante de ser analisada. A equipe, então, anotou algumas descobertas na forma de iniciativas. E, para o relatório final, nós exportamos o painel como um arquivo de imagem e o adicionamos à documentação de apoio junto com os links para alguns indicadores e iniciativas interessantes. Então vamos resumir o uso do BSC Designer para o lado técnico das reuniões de estratégia. Isso nos ajudou a anotar as hipóteses e fatores de sucesso e rastrear os KPIs. Nós usamos iniciativas para formular planos de ação, seus orçamentos e vincular a documentação de apoio. Um mapa estratégico de uma página, bem como links contextuais para os KPIs e iniciativas, tornaram a discussão mais produtiva. Os dados dos KPIs e das iniciativas que foram visualizados no painel nos ajudaram a ver as tendências e tomar melhores decisões. Então, a ferramenta ela manteve nossa equipe estratégica informada por meio de relatórios programados e notificações automáticas. Na parte de descrição, eu vou compartilhar o link para o artigo sobre as reuniões de estratégia. Então, sinta-se à vontade para entrar em contato com a nossa equipe de suporte ao cliente se ainda tiver alguma dúvida sobre o BSC Designer.